Olá, olá, como você está? Bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliane, sou médica de família e hoje eu vim falar de um assunto muito importante para quem está num processo de emagrecimento, que é a fome. Se você está num processo de emagrecimento, você já deve ter percebido que a fome aumenta quando a gente emagrece. E infelizmente isso já é cientificamente provado. O emagrecimento para o nosso corpo, ele é como se um sinal de alerta, né? Como se a gente estivesse passando por um momento de escassez, de privação de comida. Então, o corpo aumenta a sua sinalização, né, da fome exatamente para te estimular a procurar mais alimento, porque ele acha que você está passando necessidade. Então, já é estimado mais ou menos que a cada quilo de gordura que você perde, você pode aumentar a tua fome de 100 até 300 calorias em média. Você quer emagrecer e não quer morrer de fome durante esse processo? Então, presta atenção que eu vou te dar algumas dicas de como diminuir a tua sensação de fome durante o processo de emagrecimento. A primeira dica é: tome bastante água, tá? Eu acredito que você já deve ter escutado muitas vezes que você precisa tomar bastante água por uma infinidade de motivos, mas pensando no emagrecimento, ele interfere em algumas situações. A gente precisa, em média, de 35 ml a 50 ml por quilo de peso de água por dia, tá? Parece uma conta esquisita, assim, mas, por exemplo, uma pessoa com 100 quilos, pensando em 50 ml ali, precisa de 5 litros por dia, por exemplo, tá? Então, o que, que acontece com a água no processo de emagrecimento? A água, ela enche o estômago, literalmente, certo? E um dos mecanismos que reduz a nossa, que dá a sinalização de saciedade e reduz a sinalização de fome, é o estômago estar cheio, né? A plenitude estomacal. Então, por isso que tomar água, bastante água durante o dia, faz com que você reduza a fome. Um outro motivo que é importante você tomar bastante água num processo de emagrecimento para reduzir a sensação de fome é porque o centro da fome, né, o local no cérebro onde sinaliza a fome e a sede, é muito próximo. Então, geralmente pessoas que tomam pouca água, que estão num período de desidratação crônica, elas geralmente sentem mais fome, porque o corpo acaba confundindo a fome com a sede. Então, uma maneira para isso não acontecer com você é tomando bastante água. A segunda dica para reduzir a sua sensação de fome durante o processo de emagrecimento é: coma muitos vegetais e legumes, tá? Vegetais e legumes precisam ser a base da nossa alimentação de uma maneira geral, não só para quem está tentando emagrecer, mas para quem está emagrecendo, porque que é importante. Pelo mesmo motivo da água em relação à plenitude estomacal, né? Ou seja, geralmente os legumes e os vegetais eles ocupam um volume grande no nosso estômago sem fornecer tantas calorias. Então, é uma maneira de você acabar enchendo o estômago e dando essa sensação que você está saciado sem precisar muito você ingerir muitas calorias. Além disso, os vegetais e legumes são as nossas principais fontes de fibras na alimentação, que é muito importante para a saúde do nosso intestino, mas também no contexto de emagrecimento, a fibra ela dá uma saciedade por mais tempo, por conta exatamente de demorar um pouco mais a digestão. Então, geralmente, comendo bastante vegetais e legumes, você vai retardar, ou seja, você vai demorar para ter mais fome para a próxima refeição, né? Então, coma seus vegetais e legumes à vontade. Terceira dica: coloque uma boa fonte de proteína em todas as suas refeições. A proteína, ela é importante por diversos motivos em relação estrutural, né, pra gente fazer enfim, a parte da saúde hormonal, da nossa massa magra, mas no processo de emagrecimento, a proteína é um macronutriente que nos dá muita saciedade também. Então é só você parar para pensar, por exemplo, um café da manhã. O que, que você vai se sentir mais saciado? Comer um pão com ovo ou comer um pão só com manteiga? Com certeza o pão com ovo vai te trazer mais saciedade. Então, por isso que é importante colocar uma fonte de proteína em todas as refeições, pensando em reduzir a tua sensação de fome durante o processo de emagrecimento. Se você acompanha comigo e já está seguindo o plano alimentar, isso você não precisa se preocupar, porque já está prescrita a quantidade certinho para você, né? Mas caso você esteja, enfim, fazendo orientações mais gerais, sempre se preocupe na hora de montar o seu prato ter uma boa fonte de proteína. Quarta dica: não pule as refeições, tá? Não existe um número de refeições certo para cada pessoa, né? Existem vários tipos de estratégia, mas geralmente quando a gente monta um plano alimentar, a gente monta também pensando no contexto da pessoa, no dia a dia, enfim, no horário que ela tem mais fome. Então, não necessariamente você precisa ficar comendo cada 2 horas, não é isso a questão. Mas se você já está seguindo um plano, não pule as refeições. Por quê? Tem algumas pessoas que tentam fazer a estratégia de, por exemplo, eu não vou comer meu lanche da tarde para eu poder comer um pouco mais na janta.
Só que geralmente esse tiro sai pela culatra. Por quê? Porque você vai chegar na janta com muito mais fome do que você chegaria se você tivesse comido à tarde. Então, além das calorias que você deixou de comer, que você vai acabar comendo na janta a mais, você provavelmente vai ainda ultrapassar isso. Então, não pule as refeições por qualquer motivo que seja. Se você já está seguindo um plano, ou se você já sabe mais ou menos a quantidade que você tem que comer, come, tá? Não deixa de comer. Quinta dica. Essa dica não é muito bem uma dica, ela é mais um alerta, tá? Para você sair o mínimo possível da tua rotina. Lógico, a ideia não é que você vire um robô ou vire um atleta e que você deixe de participar dos aniversários de família, né, de jantares com o seu cônjuge, nada disso. A ideia do fazer um plano de acompanhamento e, enfim, é você conseguir atingir seus objetivos tendo qualidade de vida, que todas essas situações fazem parte de uma qualidade de vida, né? Constroem uma saúde mental saudável. A questão você não, mesmo nesses momentos mais livres, tendo refeição livre ali controlado, você aproveitando, degustando o momento com calma, é importante que você não... Geralmente, o que acontece? Tem gente que, às vezes, por ter uma refeição mais livre, ela já larga tudo de uma vez. E, geralmente, voltar para a rotina depois disso, a sinalização de fome é muito grande. Então, não sei se isso já aconteceu com você, de, por exemplo... Você fez uma refeição mais livre ali no final de semana, daí você largou tudo no final de semana, comeu tudo livre, bastante alimento, bem palatável, com bastante gordura, bastante neutralizado, e na segunda-feira você estava com uma fome que foi muito difícil voltar para a dieta. Então, isso acontece realmente fisiologicamente, tá? Porque é a maneira do teu corpo, de novo, tentando te proteger e tentando te colocar no peso que você estava antes, que para ele é seguro, né? Que é uma reserva de energia. Então... Por isso, quanto menos você sair do teu plano alimentar, né? Ali uma refeição ou outra, você, né, podendo socializar tranquilamente, mas controlando as quantidades, sem muita neuro, mas entende o que eu tô querendo dizer? Não é aquele pensamento já que, né? Aquela jacada mesmo, né? Botou o pé na jaca e não... Esse tipo de comportamento daí de querer comer demais ou comer muito tipo de alimento ou fazer várias refeições fora do plano vai aumentar a tua fome no processo de emagrecimento e daí o problema é que você não vai ganhar só as calorias dessas refeições que você fez fora, mas vai mais ainda os próximos dias até você voltar ao prumo. Então, o ideal é que você saia menos possível do plano alimentar e quando sair de maneira controlada, né? Não se culpando, obviamente, aproveitando esses momentos, mas também tudo com consciência. Pessoal, vou finalizar esse vídeo aqui também fazendo um adendo. Todas essas dicas, elas realmente funcionam, elas são baseadas em evidência científica e só ressalto que elas são para reduzir a sensação de fome durante o processo de emagrecimento, mas ela não elimina, tá? Infelizmente, conviver com uma certa fominha, digamos assim, durante o processo é comum. Eu não estou falando isso para te desestimular, pelo contrário, eu estou falando isso para te informar, para ser uma coisa que você consiga lidar com isso. Porque um dos sinais que a gente está em déficit calórico, ou seja, que a gente está gastando mais energia do que está consumindo, é o fato da gente estar com uma fominha leve, tá? Não é nada aquela fome que você passa mal, fica com tontura, não ter energia para fazer as atividades. Não é esse tipo de fome que eu tô falando. Se você está sentindo isso, entre em contato com quem você está fazendo acompanhamento e procure ajuda, porque isso não é normal. Agora, aquela sensação assim de tipo, eu tô satisfeita, mas eu comeria mais. Sente aquele vaziozinho, digamos assim, mas você tá se sentindo bem, é só uma fominha mesmo. Isso faz parte do processo de emagrecimento, tá? Então, é importante que a gente consiga abordar todos os seus pilares de vida para que você esteja bem, para que você consiga lidar bem com isso, tá? Isso não vai ser para sempre, né? A fome, né? Então, tem que passar esse período ali pra gente atingir os objetivos que você quer atingir, né? E aí, pessoal, gostaram do conteúdo de hoje? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum apontamento para fazer, eu estou à disposição. O meu contato também está embaixo aqui na descrição do vídeo. Eu fico à disposição. Até a próxima.